Ministério da Cultura apresenta Mostra Arte.on, hoje conversando com Lucas Manfré sobre o projeto Andanças. A mostra ela é viabilizada por meio da Lei de Incentivo à Cultura, tem como instituição beneficiada o Hospital Pequeno Príncipe, o patrocínio da Adame, Grupo Incopostes, Cia Petro, Itambé, Agrosul Catarinense, Via Mac e Dicomp. A realização é da BNT Produções Culturais, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Lucas, seja muito bem-vindo. Eu sou Simone, uma das coordenadoras do projeto. E a nossa ideia aqui é conhecer um pouco mais os artistas por trás das obras e também um pouquinho mais das obras. Então, acho que a gente pode começar com você contando um pouco para a gente, né? Qual que é a tua trajetória, o que você faz? Conta aí. Boa noite para todo mundo. Obrigado, Simone. Bom, eu trabalho com dança e teatro já há mais de 15 anos. Tenho formação em outras áreas, que não da dança e do teatro, mas sempre fiz teatro, né, desde adolescente. Sou aqui de Londrina. Na verdade, eu sou do interior de São Paulo, né, e moro aqui em Londrina já há 20 anos, então considero londrinense também, paranaense. Na minha trajetória recente, assim, eu passei por algumas companhias aqui da cidade, e pela CL2, que foi um grupo e um projeto vinculado ao curso de artes cênicas da Universidade Estadual de Londrina. Lá eu estive durante 9 ou 10 anos. Depois passei um período também com o Balé de Londrina, né, como intérprete, bailarino. E desde 2018, quando eu fundei a Cianua, que é um núcleo artístico de dança-teatro, que a gente faz essa investigação através dessa linguagem, né, desde 2018, e foi quando eu me firmei mais nessa parte de coreografia, como coreógrafo, como diretor, além de intérprete também, né. Então, com a Cianua, desde então, a gente tem trabalhado com produção de espetáculos e também de vídeo, né, principalmente a partir da pandemia. Eu acho que foi um boom, né, para a gente começar a investigar outras linguagens e se relacionar de forma mais próxima com o audiovisual, né, e foi quando a gente começou a trabalhar mais especificamente com o audiovisual, inclusive transformando, adaptando um espetáculo que a gente já tinha pronto na época, né, que era um espetáculo chamado Outros. A gente ensaiando em casa de forma remota, a gente passou a adaptar esse espetáculo para o espaço caseiro e ele virou um vídeo, que na época também foi contemplado por uma lei de incentivo do governo do estado, né? E a partir daí, muitas outras investigações a gente começou a realizar, a partir de vídeos, tanto com a Cianua, na época eu estava no Balé de Londrina também, a gente também fazia algumas investigações em videodança, e alguns projetos pessoais também, de performance e videodança que eu acabei fazendo solo, né? E aí, desde então, a gente vem percorrendo esses caminhos. A gente, com a Cianua, a gente parou um pouco com essa parte de produção audiovisual, assim que a gente conseguiu voltar para o presencial. Eu tô falando bastante da Cianua porque, na verdade, ela compõe o elenco do filme, né, do videodança Andanças. E acho que aí dá para explicar um pouco do trabalho a partir disso, né. Então, a gente deu uma pausa nos projetos mais de audiovisual e focamos mais nos espetáculos presenciais. Mas aí, logo que a gente saiu da pandemia, a gente teve algumas possibilidades de apresentação, a gente estava com um trabalho meio que engatilhado que chamava-se Como Dançar Junto, que foi uma investigação que a gente fez em audiovisual, né, de forma remota, convidando outros artistas, além do elenco da companhia. E aí, quando a gente pôde ir para a rua, a gente transformou essa experiência, essa vivência em audiovisual, em espetáculo de rua, de dança. Então, desde acho que 2021, foi quando a gente estreou, a gente passou a investigar também essa relação com o espaço urbano, né, com o espaço público, ao ar livre, e essas infinitas possibilidades da dança e da performance, do teatro, nesses espaços, né, e aí por aí vai. E daí foi a partir, né, juntando essas experiências, vídeo, essa ocupação urbana, que Andanças é um pouco disso, né? Exatamente. A gente teve essa experiência com o espetáculo, que na verdade ele foi organizado de uma forma como se fosse um ponto fixo, né? Quando a gente estreou no jardim do Museu Histórico aqui da cidade, né? Era aniversário de Londrina e a gente fez esse evento para lá. E a gente fez o espetáculo como uma intervenção e performance. Então ele teve uma duração de uma média de 4 horas, onde o público transitava pelos espaços e a gente também, né? A performance acontecia e teve um momento que a gente mudou o lado
do museu onde a gente estava apresentando, a gente fez uma parte na rua. Então foi muito importante, acho que esse espetáculo, para criar esse desejo mesmo, essa curiosidade pelo espaço urbano, né? E aí, quando a gente teve, no começo, no final do ano retrasado, né, a Lei Paulo Gustavo, que veio de forma mais intensa, né, com os editais, e aí surgiu a ideia de criar um vídeo dança que falasse um pouco disso que a gente estava sentindo, né? Então, o vídeo, o filme, ele tem o patrocínio da Lei Paulo Gustavo, junto com a Secretaria Municipal de Cultura aqui de Londrina, né, que foi quem possibilitou que a gente produzisse isso de uma forma mais profissional, assim, com uma equipe maior e tivesse esse resultado que a gente teve, né. O filme também, o ano passado, a gente estreou ele em junho, e aí a gente levou também as estreias para o espaço público. Então a gente ocupou feiras aqui da cidade, feiras ao ar livre, e fizemos as exibições, além de online, né, a gente fez a exibição também nessas feiras. E e aí, para completar, além disso, pensando no espaço urbano ainda, a gente espalhou muitos cartazes pela cidade com o QR Code do vídeo, né, onde as pessoas podiam acessar e ver de forma remota, tanto ele sem acessibilidade, como também a versão dele com acessibilidade, que a gente tem também. Então, agora conte um pouquinho mais sobre a produção dele, porque, né, vocês acabaram indo pesquisar e escutar um pouco a cidade para, a partir disso, propor, né, a partir dessa pesquisa que veio a movimentação, e conta um pouquinho isso daí. Londrina é uma cidade encantadora, assim, né, para nós. A gente está aqui há bastante tempo, tanto eu quanto o elenco, né, e aí a gente fez o seguinte, eu montei um roteiro, né, o roteiro do filme é meu, e aí eu queria construir uma ideia onde a gente, com a dança, a gente pudesse costurar a cidade, né? Costurar regiões da cidade e espaços significativos para a cidade. Então, somos em 4 no elenco, né? Eu e mais 3 bailarinos. E a gente fez o filme ele passa pela Avenida Saul Wilkinde, que é a maior avenida da cidade, que fica na zona norte da cidade, que é muito trânsito, né? Esse fluxo de vai e vem, que é bem contínuo. A gente fez também no Lago Igapó, que é também muito significativo para a cidade, na Praça Nishinomiya, que também tem uma representação em outro bairro, e no centro da cidade, no Calçadão, né? Então, cada um dos bailarinos, a gente ocupou esses espaços para tentar fazer essa costura mesmo, né? Então, a ideia é que essas personagens, esses bailarinos, como se eles andassem, caminhassem mesmo por toda a cidade, passando por esses espaços, tanto que tem uma outra filme que a gente se encontra, né, de forma mais discreta, e como se a gente dançasse esses espaços mesmo, né? Na construção da coreografia, a gente fez ela tanto em sala de ensaio, mas também a gente visitava os espaços para experimentar mesmo, né? Para, que nem você falou, ouvir o som da cidade, sentir esse ritmo mesmo, porque são paisagens completamente diferentes, assim, né? Umas são muito mais urbanas, outras são mais familiares, assim, como uma praça, E né? também E em horários diferentes, né? Então, quando isso. esses espaços estão mais ou menos ocupados, ou então com mais, menos ruídos, né? Perfeito. A ideia realmente era construir essa costura da cidade e também fazer esse ciclo de um dia inteiro, né? Então a gente acorda com uma primeira dança, passa por um horário de rush, assim, né? Que a gente disse que seria o meio-dia, gravamos meio-dia na avenida, e um fim de tarde e à noite. E, realmente, a gente apresenta esses 4 cenários em 4 momentos diferentes do dia, né? E aí valoriza bastante também as paisagens por conta das cores, né? E isso com certeza influenciou a nossa dança, assim. Tanto que os ensaios a gente foi fazer nos horários que seriam as gravações mesmo, né? Para entender como que seria de fato esse fluxo, né? Como que ia atravessar a gente isso. Que bacana, né? Esse negócio de ocupar os espaços traz, né? Ressignifica esses lugares, né? Você direciona o olhar das pessoas para esses lugares. Às vezes tem lugar que você passa toda hora e não observa nem onde é que você está, né? E a partir dessas produções, quando você propõe outras coisas nesses lugares, você convida as pessoas a olhar para esses lugares de uma outra forma, né? Isso é muito legal. E hoje, né, esse trabalho ele é bastante recente, mas hoje o que vocês estão fazendo de projeto? No que vocês estão trabalhando hoje? Nós
estreamos um espetáculo no final do ano passado, que se chama O Conto de Paredes Trincadas. Ele é para palco, né? Em dança teatro. A gente estreou ele aqui em Londrina, numa mostra que teve aqui junto à Divisão de Artes Cênicas da universidade. E depois fizemos também temporada independente. E agora, com esse espetáculo novo, a gente segue na busca de editais, parcerias com festivais, para começar a circular com ele, né? Nesse começo de ano, a gente está nessa batalha. E, para além disso, a gente também está reerguendo o espetáculo Como Dançar Junto, que é o que eu te falei no começo, que é esse de rua, né? Para também realizar apresentações, agora em março. E, para além disso, a gente tem um projeto de oficinas de dança, que a gente vem realizando desde 2022, com incentivo da prefeitura da cidade também. E ele vai para escolas públicas da cidade, né? Então o projeto chama Como Dançar Junto para a Construção de Novos Afetos. É um projeto de oficina que ele vem desse espetáculo Como Dançar Junto, a gente leva essas vivências para a oficina. Então, ano passado a gente fez com estudantes da EJA, aqui do município. Então, acho que 90% eram idosos que participaram, mais de 200 idosos. E também, agora nessa etapa final, a gente está fazendo com adolescentes do Instituto Federal do Paraná, né? Onde foi uma média, acho que, de 400 adolescentes, que a gente está concluindo essa etapa da oficina também. Que bacana. Então, Lucas, o trabalho de vocês dentro da mostra vai ser exibido amanhã, né, no YouTube, a partir das 19h30, mas vai permanecer lá. Quem não conseguir assistir nesse horário vai poder acessar depois. Essa nossa conversa vai ficar aqui no Instagram e também vai ser colocado lá no YouTube, né? E a gente já está encaminhando aqui para o final da nossa conversa. Você quer colocar mais alguma coisa? Quer comentar mais alguma coisa? Eu gostaria de agradecer vocês, agradecer a mostra, muito legal essa diversidade que eu tenho observado nos vídeos, né? Ando acompanhando desde que começou a estreia da mostra. A gente ficou muito feliz em ter o nosso filme também com vocês, levar um pouquinho aí para Curitiba também, e de forma geral, né? Porque todo mundo vai ver de forma online. Agradecer mesmo, deixar o arroba da Cia Nua, se possível, é o arroba cia.nua. Quem quiser acompanhar mais os nossos trabalhos, as apresentações, a gente tem lá disponível. Que ótimo. Então, muito obrigado, Lucas, né? Sucesso nos projetos de vocês, nos trabalhos de vocês, tá bom? Obrigado, Tudo obrigadão. bom aí para vocês. Também, boa mostra. Tchau, tchau. Tchau, tchau.